Nesse tempo, né, e a gente está pensando aí os momentos finais da ditadura e depois a redemocratização, a partir de então tem uma canção que me parece que é muito cantada até hoje, que é a canção do Raul Seixas, chamada Metamorfose Ambulante, que eu acho que tem muito a ver com as ideias que o Berman desenvolveu no livro dele, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Todo mundo conhece essa canção, né? Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem não conhece isso, né? No seu contexto original, essa canção tinha um aspecto contracultural, de valorização do indivíduo que se permite mudar para acompanhar o turbilhão da modernidade. Se a gente interpretar a canção nos termos das ideias do Marshall Berman. Podem notar que a canção ou a letra privilegia a primeira pessoa do singular, o eu moderno, que tanto o Berman destaca no livro dele. Eu prefiro ser, eu quero dizer, eu quero viver, eu nem sei quem sou. Sem contar que a canção enfatiza a mudança permanente, a metamorfose ambulante e a junção dos contrários, amor e ódio, amor e horror, estrela que hoje se apaga amanhã, tudo muito afinado com, digamos, uma sensibilidade de uma certa época, nos anos 70 e depois nos 80. Interessante que essa canção tem servido, mais recentemente, já nos anos 2000, né, em novos contextos, para justificar o abandono de posições críticas em relação à ordem estabelecida, tanto por ativistas políticos como por intelectuais e artistas de esquerda, que de alguma maneira se incorporaram à lógica da sociedade produtora de mercadoria. Em outras palavras, de um lado, a canção do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, expressa e inspira a coragem moderna para mudar de posição, para quebrar dogmas, para contestar verdades estabelecidas e para assumir mudanças que são necessárias. Mas de outro lado, essa canção pode vir a justificar a transformação do indivíduo, como se a transformação do indivíduo por si só fosse positiva, não se questionando que mudança seria essa. O importante é perguntar que mudança. É a metamorfose do que para quê. E isso aparece muito fortemente em outras canções do período, por exemplo, Sampa, do Caetano Veloso. E são, enfim, várias canções que eu citei aqui como exemplo, né, nesse meu livro, que de alguma maneira faz um balanço do século XX, né, dos 100 anos de cultura e política de esquerda no Brasil, em que eu trato de grupos políticos, mas sobretudo de grupos artísticos e culturais, e em que algumas personagens ganham relevo. Por exemplo, no primeiro capítulo, nós vamos ver uma figura que hoje é muito pouco conhecida, que foi um líder operário e intelectual importante, que foi o Everardo Dias. Aparecem ali também personagens do tempo da fundação do Partido Comunista, como Cristiano Cordeiro, como Astrogildo Pereira. Depois, no segundo capítulo, em que eu trato dos comunistas, dos artistas comunistas nos anos 50, o Jorge Amado, naturalmente, o Nelson Pereira dos Santos, uma série de artistas, os clubes da gravura, dos congressos de cinema de São Paulo e muitos outros são tratados, né? Nos capítulos 3 e 4 eu trato bastante do cinema, sobretudo do cinema e da canção, nesse período, de intelectuais que tinham ou simpatia ou militância por ideias políticas de esquerda, e mesmo os que não tinham propriamente uma militância, mas que a gente vê perfeitamente dentro da obra deles, dentro da trajetória, por exemplo, do Gilberto Gil ou do Caetano Veloso, a presença dos elementos que marcaram aqueles anos 60, essa aposta
no que hoje a gente chamaria de brasilidade, né? De que o Brasil teria uma contribuição inédita para dar ao mundo, quem sabe pensando uma sociedade futura que, né, o Brizola chamaria de socialismo moreno. E no capítulo final eu trato do Marshall Berman. Enfim, é uma síntese à minha moda, digamos assim, para pensar um pouco o século XX do prisma da cultura de esquerda.